Olá, gente, eu sou o professor Júlio César e esse é o quadro Bate-Papo com História, né? E eu tô aqui com vocês para conversar hoje. Na verdade, esse bate-papo eu vou apresentar um livro, vou fazer aqui uma resenha virtual aqui, falar um pouquinho de um livro que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Trata-se desse livro aqui, ó. Escravidão, volume 1. Escravidão, volume 1, de Laurentino Gomes. É o mesmo autor de 1808, 1822 e 1889, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Olha, livraço, é o ano de 2019, ou seja, ano passado, ainda é recente ainda. Foi o seu lançamento lá no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, eu estive lá, não podia perder, e eu peguei esse livro aqui, comprei esse livro dele, olha, com dedicatória especial, né? Não podia deixar de pegar a dedicatória do autor, que é o livro que a gente vai comentar hoje aqui com você, a escravidão, ok? Um tema fundamental, e eu vou basear nosso bate-papo aqui em 2 pontos aqui, para o vídeo não ficar muito grande, e para despertar também em você a curiosidade de conhecer. Então, talvez você esteja na dúvida, né, de comprar mais esse livro sobre escravidão. Por que trabalhar com esse livro de escravidão? Bom, duas dúvidas. Essa dúvida pode se basear em 2 pontos. Primeiro, Laurentino Gomes não é um historiador. Esse é um primeiro ponto. Então, por parte da Academia de História, ainda existe muito preconceito. Aliás, ele não é da Academia de História, né? Na verdade ele é jornalista, então existe entre nós historiadores, entre alguns historiadores sobretudo, muita ainda crítica em relação a um certo pensamento, um certo pé atrás, né? Sobre a questão dele não ser historiador e, portanto, não ter o que nós chamamos do fazer história, do rigor histórico, né? Do ofício do historiador. Então nós historiadores temos muito pé atrás em relação a uma pessoa que não é só historiador, mas que escreve sobre história. O segundo ponto também é porque uma pessoa branca está falando sobre negritude, sobre o tema da escravidão. Essas 2 questões podem parecer que foram escolhidas ao acaso, mas não foram. As 2 apareceram na sua palestra lá no Instituto de Pesquisa Pretos Novos, e ele respondeu de forma brilhante, e eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre elas, te dando esses 2 motivos pelos quais você precisa ler esse livro. Essas 2 questões são justamente os pontos centrais para que você possa ler e estudar esse livro Escravidão. O primeiro ponto é porque ele, não sendo historiador, ou mesmo não sendo historiador, faz uma pesquisa riquíssima, e ele trabalha com fontes, ele trabalha com dados, ele trabalha com nota bibliográfica. Para cada capítulo que ele tem ao final, ele traz ao final as referências bibliográficas e as notas, que são muito importantes para que você possa situar e para que você possa checar as informações que ele mesmo coloca. Segundo ponto é porque, mesmo não sendo historiador, ele faz uma pesquisa extensa. O seu livro é fruto de uma pesquisa, de um trabalho que ele mesmo falou, que demorou muito tempo, né, pesquisando, juntando fontes, colhendo dados. O jornalista, ele tem essa possibilidade de fazer uma pesquisa, muitas das vezes até mesmo mais aprofundada, né, do que muitos historiadores. Então, nesse ponto, ele leva vantagem sobre muitos historiadores por causa da pesquisa, do acervo monumental de dados que ele tem, inclusive no Brasil e fora do Brasil. Também isso é um ponto importante. O arquivo de Portugal foi consultado, isso é muito importante. Arquivos em Moçambique foram consultados, então tudo isso dá a ele a capacidade de poder falar sobre esse tema. Segundo, é a escrita. Porque nós historiadores, muitas das vezes, erramos justamente em nos comunicarmos, né, com um grupo social, e muitas das vezes nós achamos que falamos só com a faculdade, só com a nossa universidade, quando na verdade temos que falar com o mundo. Os historiadores hoje em dia, pelo menos no Brasil, eles quase não são consultados. Haja vista agora aí o confronto no Oriente Médio, você não viu um historiador sendo chamado, você vê pessoas de relações internacionais, que se aproxima tanto com a atualidade, com o mundo atual, também como um modo de se escrever, que é voltado para o grande público. Então, muitos historiadores têm essa deficiência de conseguir traduzir a linguagem acadêmica para o mundo, para o homem mediano, que eu quero dizer aqui não no sentido pejorativo, mas um homem comum, um homem simples que precisa de uma leitura.
E o Laurentino Gomes ele consegue fazer isso por quê? Porque por ser jornalista, domina a arte de escrever, escreve super bem, fica muito fácil, palatável, e aí o seu livro tem grande aceitação e pode ser discutido e pode ser aceito pelo público em geral, levando esse conhecimento tão importante sobre a escravidão. Segunda questão que a gente levantou aqui é porque uma pessoa branca está falando sobre negros, né? E aí essa questão foi levantada também para ele e ele respondeu de forma brilhante, falando assim, olha, nós precisamos vencer essa barreira. Primeiro, a ideia de que uma pessoa branca não possa falar sobre negros, porque ele, nesse caso, ele se coloca como uma pessoa, e ele disse lá, que se vê como uma pessoa devedora de todo esse conhecimento, de todo esse cabedal, de toda essa história brasileira, sobretudo negra africana. É como se ele estivesse rendendo uma homenagem, como se ele estivesse rendendo créditos aí e confessando isso, dizendo isso. E por isso, desse ponto de vista, acho muito importante que um homem branco venha falar, um homem que já é uma pessoa que já é estabelecido no campo mercadológico, campo editorial de livros, tem várias obras publicadas, não precisaria de mais esse trabalho só voltado exclusivamente para a escravidão. Se o fez por desejar, por entender, por motivar, por uma questão que vai muito além da cor da pele. Agora, o seu trabalho é importante até para incentivar nós, historiadores negros, sim, a falarmos sobre a nossa história, a falarmos sobre o nosso povo e até consultarmos seu trabalho como fonte de pesquisa. Então, esses dois motivos são os motivos aí que eu coloco para você, que acho que são motivos para você deixar de ler esse trabalho. Pelo contrário, são motivos que jogam a favor do trabalho dele, Escravidão, que acho que vai ser muito legal esse ano de 2020 a gente trabalhar. Ele vem lá da grande agonia, do leilão, as origens, ele fala de Alá, do patrono, do mar infinito, ou seja, da travessia, ele fala do massacre, ele toca um pouquinho em África, tipo Luiz de Alencastre, um outro clássico aí, né, do livro O Tráfico dos Viventes, aí, esse sendo historiador, guardadas as devidas proporções, mas ele também trabalha um pouco essa questão de África, como eu falei, esteve em África, esteve em Angola, e tem um capítulo sobre Angola, fala sobre o tráfico negreiro em Angola e no Brasil, a chegada, o valongo, o navio negreiro, o destino, e fala um pouquinho só, e aí, né, vem a minha implicância fala um pouquinho só sobre os pretos novos, mas ele já fala sobre isso, mas eu entendo também que é preciso ele fazer mais pesquisa sobre isso, demandar mais esforço do conhecimento que ele não tinha, ainda não tem, mas já está prometendo um pouco disso no próximo volume, no volume 2. Então, gente, esse foi o Bate-Papo com História. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, nos ajude aí a alcançar aí as nossas metas importantes para a divulgação da história como ferramenta de transformação social, porque afinal de contas, né, é importante a gente conhecer a história. Laurentino Gomes, Escravidão, é o livro de hoje aí no nosso Bate-Papo com História, resenha aí virtual para você que está indeciso de comprar ou por que não comprar. Dei a você aí dois motivos para você estar adquirindo aí esse livro. Fica com a gente, eu sou o professor Júlio César, seu canal História Mais, porque pensar faz bem.